pessoal, é muito comum os gestores no dia a dia se fazerem diversas perguntas sobre o negócio no qual estão inseridos, sobre a gestão, né, que estão exercendo na empresa. Mas tem algumas perguntas que são comuns em todos os negócios e em todos os segmentos. Dentre elas, eu vou destacar duas. A primeira, quanto vale o negócio? Qual que é o valor da empresa? E a segunda é, o que o gestor pode fazer para aumentar o valor da empresa? E essas perguntas elas são comuns porque o objetivo financeiro de uma empresa, quando analisada, né, pela ótica financeira, é maximizar o valor para os acionistas ou proprietários. E antes da gente entrar em como calcular, em como em passos que o gestor pode tomar para aumentar o valor da empresa, é importante a gente entender, mas para que saber o valor da empresa? O valor da empresa ele pode ser necessário para que o gestor possa, para que os proprietários possam vender a empresa. Então, quando há uma negociação, é importante saber o valor da empresa. Um segundo ponto, para analisar a viabilidade, vale a pena continuar investindo nessa empresa, tendo em vista o resultado que ela está dando, ou é indicado vender a empresa? Um terceiro ponto, em dissolução societária, então os sócios estão desfazendo a sociedade, precisa-se calcular o valor da empresa para que eles possam fazer a negociação, e até para planejamento. O que o gestor pode fazer para aumentar o valor da empresa? Mas ele só consegue trabalhar essa perspectiva se ele souber o valor da empresa hoje e souber o valor da empresa depois. Então, observem que analisar essa evolução do valor da empresa, para que isso possa acontecer, é necessário saber o valor da empresa. Então, basicamente, são as principais situações onde o gestor precisa saber o valor da empresa na qual ele está atuando. Então, o objetivo desse vídeo é apresentar a principal ferramenta utilizada para calcular o valor da empresa, no primeiro momento, e no segundo momento nós vamos apresentar algumas questões que podem contribuir para que o gestor consiga aumentar o valor da empresa. Calcular o valor de uma empresa, a metodologia mais utilizada é o fluxo de caixa descontado. E para calcular o valor da empresa pelo fluxo de caixa descontado, é necessário medir qual que é a capacidade da empresa de gerar resultado futuro. Então, observem que eu preciso olhar para frente e ver o seguinte, qual que é a capacidade que essa empresa tem de gerar resultado, e esse resultado futuro vai ser descontado, trazido a valor presente. Para fazer o cálculo do desconto, utiliza-se o custo de capital. E o custo de capital ele é calculado pelo custo médio ponderado de capital, aonde calcula-se o custo de capital de terceiros multiplicado pelo percentual do capital de terceiros e o custo de capital próprio multiplicado pelo percentual do capital próprio. E soma-se. Então, aí a gente tem o custo médio ponderado de capital. Não é assunto específico desse vídeo, então, numa próxima oportunidade, eu vou tratar desse tema. E voltando, a partir do momento que calcula-se o valor presente dos fluxos de caixa, tendo como taxa de juros o custo do capital, a gente tem o valor presente de cada um dos fluxos de caixa futuro. Esse valor presente de cada um dos fluxos de caixa futuro, quando somados, tem-se o valor presente da empresa. Ou seja, quanto que o gestor vai investir hoje, né, um proprietário, quanto dele está investido hoje, pensando no resultado que ele vai ter no tempo. Porém, para calcular o fluxo de caixa futuro, é necessário conhecer o segmento em que a empresa atua, é necessário conhecer as estimativas da economia e conhecer, inclusive, a empresa. Então, observem que é necessário se ter um conhecimento mais amplo, tanto da empresa, quanto da economia, e quanto do mercado, no segmento que ela está inserida. Para conhecer a empresa, basicamente é necessário conhecer os números da empresa, ou seja, conhecer o passado da empresa, os indicadores que a empresa apresenta de gastos, de receitas, de resultados, porque essas informações vão ser importantes. Conhecer o futuro da empresa. Então, para conhecer o futuro da empresa é necessário fazer o planejamento. E aí o planejamento, eu vou dividir em dois tipos de planejamento. O planejamento estratégico é um planejamento mais de médio e longo prazo, quando observa a empresa no horizonte maior de tempo. E o planejamento orçamentário, que é o orçamento, que é o próximo ano, que é calcular qual que é a expectativa de resultado que aquele negócio vai dar no próximo ano. Então, a partir desse
planejamento futuro e conhecendo o negócio da empresa, e conhecendo o segmento e conhecendo a economia, calcula-se os fluxos de caixa futuro, que serão utilizados para calcular o valor presente e, consequentemente, o valor da empresa. Agora, o que o gestor pode fazer para aumentar o valor da empresa? Para aumentar o valor da empresa, a empresa precisa gerar valor. E gerar valor é aquela situação onde o resultado que a empresa vai proporcionar, e aí pensando que o resultado é receita menos custos e despesas, esse resultado ele tem que ser maior que o custo de oportunidade. Se o resultado for maior que o custo de oportunidade, a empresa está gerando valor. Se for o contrário, a empresa está destruindo valor. E a gestão para geração de valor, ela é diferente da gestão para resultado, para lucro. Por quê? Se o gestor estiver atento único e exclusivamente a maximizar o lucro da empresa, ele pode deixar de investir em projetos ou em ações que, para o curto prazo, não tragam benefícios, mas para o longo prazo sejam importantes e tragam benefícios para o negócio. Então, observe a diferença. Maximizar lucro não necessariamente eu estou gerindo para maximizar o valor da empresa. Porque o gestor ele pode estar deixando de investir em algum projeto ou alguma ação que seja relevante para o futuro. Então, esse é um ponto importante que os gestores precisam estar atentos. Além disso, o gestor precisa conhecer a empresa, conhecer os números da empresa, ele precisa conhecer o volume de gastos, a natureza dos gastos, porque a partir desse conhecimento ele consegue trabalhar os gastos e gerir melhor os gastos. Ele precisa conhecer a receita, a natureza da receita, o volume da receita, porque a partir desse conhecimento ele consegue trabalhar melhor a receita. E observem que se eu estou trabalhando receita e gastos, automaticamente eu conheço o resultado da empresa. Então, conhecer os números da empresa é muito importante para que o gestor saiba o que ele pode fazer para melhorar o resultado. Então, nesse primeiro ponto, a gente está abordando o gestor conhecer os números da empresa para ele gerir melhor. O segundo ponto é fazer o planejamento. Fazer planejamento de médio e longo prazo, que é o planejamento estratégico, que é definir metas e estratégias para a empresa, e fazer o planejamento de curto prazo, que é o orçamento, para definir o resultado, para tentar mensurar antecipadamente o resultado que a empresa vai trazer. Porque a partir do momento que se conhece esse planejamento, que se conhece esse resultado, o gestor ele pode perceber com antecedência que é necessário fazer alguma ação para melhorar esse resultado. Caso não faça, caso a empresa não tenha um planejamento, é como se o gestor estivesse dirigindo, mas sem saber para onde ele quer ir, sem um destino pré-definido. Então, observem, planejamento, por mais que ele não vai ser igual ao que vai acontecer, é lógico que o real ele vai ser diferente do planejado, o objetivo é minimizar essa diferença. E a partir do momento que se tem esse planejamento, o gestor consegue buscar ter estratégias, ter metas para melhorar esse planejamento, tá? Melhorar o resultado nesse tempo. E outro ponto, para finalizar, é a questão das receitas. Observem, se a empresa fez o planejamento, identificou que o resultado no próximo período não vai ser aquele resultado esperado, poderia ser melhor, o gestor ele pode tomar algumas ações para melhorar esse resultado. Uma delas, e aí analisando especificamente os postos, os revendedores de combustível, é trabalhar o atendimento. Já que o produto, entre aspas, é um produto commodity, o que faz a diferença? É o atendimento, é a forma na qual o cliente é atendido, gerar valor nesse atendimento. É um primeiro ponto que o gestor pode trabalhar para melhorar a receita. Outro ponto, e a Clube Petro tem um programa muito interessante, que é o programa Fidelidade. A partir do programa Fidelidade, o posto consegue saber a frequência que o cliente vai ao posto, o consumo daquele cliente, ou seja, o quanto que ele compra, se ele está frequente ou não, aquele cliente que deixou de frequentar o posto, por meio dos contatos, é possível entrar em contato com ele, entender o que aconteceu e tentar resgatar esse cliente, porque é muito mais barato resgatar um cliente do que um cliente novo, manter um cliente é mais barato do que um cliente novo. E além disso, com esse programa, o gestor, a empresa, o posto, você consegue ter
números no dia a dia do volume de vendas, e a partir dessas informações é possível tomar a decisão. O que não pode é não ter informação para o processo de tomada de decisão. Bom, para resumir, para que seja gerado valor numa empresa, é importante conhecer o passado, saber o resultado do passado e quais são as tendências. É importante se ter um planejamento para projetar aonde a empresa quer chegar e analisar o que está acontecendo com o que foi planejado. Porque fazendo essa análise, o gestor vai conseguir tomar decisões no sentido de buscar melhorar a situação da empresa, caso ela não esteja atendendo ao que foi planejado, né? O dia a dia não esteja condizente com o que foi planejado. Bom, é isso e desejo a todos sucesso nos negócios.